Olá, meus amigos. 2 semanas depois de o mundo da bola lamentar a morte de Diego Armando Maradona, o herói do título argentino na Copa de 86, ele volta a lamentar a saída de cena de mais um ídolo, herói de Copa do Mundo, da Copa do Mundo anterior, o italiano Paolo Rossi, artilheiro, campeão e craque da Copa do Mundo de 82, quando a Itália se sagrou tricampeã mundial. Paolo Rossi tinha um problema degenerativo e descobriu um câncer também, e a causa não foi oficializada, mas tudo indica que tenha sido consequência desses males que o acometeram há apenas 64 anos. Se Maradona se foi com 60, mas o Maradona tinha um histórico pregresso de abuso de droga, essas coisas todas, né, de bebida. O Paolo Rossi não. O Paolo Rossi, o problema dele foi outro. Vamos lá. Se dependesse da imprensa italiana, sempre passional, cobradora, participativa, barulhenta também, ele não teria sido o que foi na Copa de 82, não. O homem que decidiu a Copa e que viveu a sua semana mais luminosa, 7 dias luminosos entre o 5 e o 11 de julho de 1982. Porque a revelação da Azzurra na Copa de 78, assim como o lateral esquerdo Cabrini, Paolo Rossi, tinha sido surgido na Juventus, não foi muito bem, foi emprestado ao Como, estava jogando no Lanerossi de Vicenza, quando foi revelação na Itália, e foi convocado para a Copa do Mundo de 78, e foi o grande nome da Itália, 3 gols, a Itália foi à semifinal, decidiu o 3º lugar com o Brasil, inclusive, e ele saiu com a imagem muito positiva da Copa do Mundo. Mas 2 anos depois, para surpresa e consternação de toda a Itália, ele foi envolvido naquele escândalo do Totonero, que era apostas clandestinas na loteria esportiva italiana. O nome dele foi envolvido. Parece que depois ele teria sido inocentado ou esvaziaram um pouco a participação dele. Mas de qualquer forma ele estava envolvido e de não adiantaram os apelos, a comoção nacional. Ele chegou a ser preso, inclusive. Ele foi suspenso pela Federação Italiana por 3 anos do futebol. Deixou até de ser convocado para a Eurocopa, que foi na Itália, em 1980, né? A Alemanha ganhou o título em cima da Bélgica. A Itália não foi, sentiu falta do seu artilheiro. Ele ficou esses 3 anos suspensos, o tirariam também da Copa do Mundo da Espanha, em 82. Mas um mês antes da Copa, até por instância do Enzo Bearzot, que tinha um poder muito grande junto à federação, a pena dele foi comutada, foi diminuída para 2 anos, o que permitia ele estar livre para a Copa do Mundo, e Enzo Bearzot não teve dúvidas. Ignorou a convocação do queridinho dos italianos, o Roberto Pruso, artilheiro da Roma, artilheiro por 2 vezes consecutivas do campeonato italiano, e convocou o Paolo Rossi. Se dividiu muito a imprensa italiana, não se conformava, porque o Pruso era o artilheiro. Era como se fosse o Gabigol, artilheiro de 2 campeonatos brasileiros, e não é nem lembrado para uma seleção que se faça, né, numa Copa próxima ao Brasil, na Argentina, no Chile, sei lá. Seria só para comparar uma hipótese aí. Não estou comparando o talento dos jogadores, não. E o Paolo Rossi foi convocado, fez um amistoso, o último amistoso da Itália, antes de marcar para a Espanha, não fez boa partida, assim como na primeira fase da Copa, que a Itália nem um gol fez um gol, né, parece, né, 3 empates, se classificou com 3 empates, a imprensa brigando com o Enzo Bearzot, brigando, não se conformava com a participação do Paolo Rossi, com o esquecimento do Pruso, a equipe não se encontrava, vaticinava que seria um fracasso num grupo, eram 4 grupos semifinais, né, grupos de segunda fase, não eram semifinais, eram 4 grupos de segunda fase, e a Itália caía num grupo da morte, com 2 outros campeões, o então campeão, a Argentina, que tinha Maradona, começando o seu auge, e o Brasil, né, sempre um dos favoritos. Então, e a imprensa vaticinava que a Itália ia ser um fracasso, ainda mais com o Paolo Rossi lá na frente, tudo. E ele passou em branco também contra a Argentina, no jogo que a Itália ganhou por 2-1 na abertura do triangular, lá no campo do Espanhol, Sarriá. E a imprensa brigando com o Bearzot, ainda mais que ia jogar com o Brasil, que era a melhor seleção da Copa, tinha ganhado todos os jogos, tinha dado um show na Argentina, 3-1. O ataque mais positivo, tudo, com o quarteto Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico no meio de campo, fazendo e acontecendo. Time com o Júnior e Leandro nas laterais,
o Éder brilhando na ponta, então era um time mágico. E os italianos apavorados, né? E brigando, que é imprensa barulhenta. E não é que naquele dia, 5 de julho de 82, o Paulo Rossi fez as pazes com o gol e com a vitória. A Itália, isso já é história, não precisa nem lembrar que agora que ele fez os 3 gols da Itália na vitória por 3-2, se ressurgiu como jogador internacional, herdou um apelido que havia consagrado 2 décadas antes outro italiano, que era o Gianni Rivera, jogador ídolo do Milan, né, um dos maiores ídolos da história do Milan. Era Il Bambino d'Oro, passou a ser chamado Paulo Rossi. Fez 3 gols contra o Brasil, eliminou o Brasil, né? E a Itália se tornou a grande surpresa da Copa e ganhou da Argentina e do Brasil. 2-1 da Argentina e 3-2 do Brasil. E fez uma semifinal com a Polônia, também em Barcelona, aí no Camp Nou, e ganhou por 2-0, 2 gols de Paulo Rossi. Isso 3 dias depois, no dia 8 de julho. E no dia 11, a final com a Alemanha, ele abriu o marcador já aos 12 minutos do segundo tempo, vitória de 3-1 da Itália sobre a Alemanha, 6 gols, artilheiro da Copa, caso único de um jogador que foi artilheiro, campeão e craque da competição. Lembremos que o Ronaldo, artilheiro e campeão em 2002, não foi eleito craque, como Maradona foi eleito, né? Então era o primeiro caso, assim, um dos primeiros casos, né? Porque o Kempis parece que teve isso também em 78. E o Maradona e o Paulo Rossi se redimiu ali, se recolocou no mercado, a Juventus o recontratou do Perugia, ele jogou na Juventus num super time que era a base da seleção italiana, tinha Cabrini, Tardelli, né, Gentili, Zoff, Scirea, ainda tinha Platini, o francês, e Boniek, o polonês, era uma seleção, né? E ele não brilhou tanto na Juventus, mas fez ainda um final de carreira razoável, foi pro Milan, não deu muito certo, esteve no Verona, na Copa do Mundo de 86, contundido, nem entrou em campo, embora estivesse em seu 3º Mundial, o Bearzot gostava muito dele, mas fez o seu nome. Foi um cara que em uma semana se refez sua carreira e saiu engrandecido como não apenas um dos grandes nomes da história dos mundiais, como um dos maiores nomes da história do futebol italiano e internacional, um artilheiro, simpático, sorridente. Todo mundo que conviveu com ele diz que era um cara legal, um cara do bem, envolvido no escândalo, se redimiu, reabilitou, deu uma volta por cima na carreira, muito bonita. E aqui a gente presta essa homenagem a esse cidadão que com apenas 64 anos se despede da vida, fruto de uma doença, de um problema de saúde, e que deixa o futebol mais órfão ainda neste 2020, maluco. 2 semanas depois da perda do Maradona, lamenta agora a saída de cena de Paulo Rossi. Eu não chorei com Paulo Rossi em 82. Eu admirei a volta por cima do jogador. Como apreciador de futebol, aqui eu reverencio. Que a família tenha conforto e o Bambino d'Oro que descanse em paz na glória de Deus. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.